inicialmente sobre alguns aspectos sintáticos, não é isso? E foi uma discussão muito proveitosa semana passada e uma coisa que eu chamei muita atenção de vocês para um primeiro momento. Essa distinção entre o que é semântica, o que é sintaxe e o que é morfologia. E o que eu chamava a atenção de vocês, o Enem, naturalmente, quando ele traz essas expressões, é o que costuma dificultar a resolução lá da questão. Beleza? Então, relembrando, semântica, sentido, significado. Lógico que essa semântica, esse significado pode ser alterado fruto da morfologia e da sintaxe. Beleza? O que é a morfologia? É justamente o estudo das classes de palavras, das classes morfológicas ou classes gramaticais. Artigo, numeral, pronome, adjetivo e por aí vai. Beleza? Paulo, e sintaxe? É justamente como eu pego essas classes e organizo essas classes na frase. Aí eu começo a chamar de sintaxe, tá? E algo que eu coloquei para vocês, lembrando bem essa diferença, né? Eu coloquei para vocês esse esqueminha aí para a gente lembrar na questão da organização. Morfologia tá aí as classes e a sintaxe justamente esses palavrões aí. Paulo, eu preciso saber todos esses palavrões? Aí, gente, é o seguinte, o que eu vou olhar aqui para vocês diretamente. O Enem não costuma trabalhar com o que eu chamo com esses palavrões, né, que até às vezes nos assustam, mas ele trabalha muito com o conceito. Naturalmente, vocês estão percebendo que na minha aula eu vou misturando o conceito e vou trazendo esses nomes aí. Até porque esses nomes aí não é nenhuma novidade para vocês. São nomes que vocês trabalham desde lá o ensino fundamental. Né? Entenderam? Então, o primeiro momento que precisa ficar na cabeça de vocês é essa distinção. Lembrando que esses três grandes nomes, semântica, sintaxe e morfologia, eles andam de mãos dadas aí. A morfologia pode alterar a semântica, tá? A semântica já pode também ter a sua alteração mudada por causa da sintaxe, quando eu rearranjo esses elementos na frase. Uma mesma classe pode ter diferentes funções sintáticas. Por exemplo, um substantivo, caderno, ele pode ter a função de sujeito, ele pode ter a função de objeto, tá? Então a gente vai trabalhando esses elementos para vocês irem tendo essa distinção, principalmente quando essa nomenclatura aparece lá no momento de uma questão. Beleza? Vou dar prosseguimento aqui. Ao final, vocês sempre têm aqueles desafios que a gente aproveita para estar comentando no momento ao vivo. Então, vou fazer alguma retomada de alguns pontos aqui, acrescentando outros para ir deixando mais claro. Lembrando que é um conteúdo bem denso, então a gente tem que ir de maneira cuidadosa para ir não misturando as coisas. E sempre que possível, fazendo menção a esses nomes aí, principalmente sintáticos. Beleza, gente? Tranquilo? Dentro desses nomes sintáticos, uma coisa que eu chamei a atenção de vocês foi para essa diferença de frase, oração e período, que naquelas questões que nós discutimos foi bem proveitosa a discussão. Frase, a diferença de frase, oração e período. Beleza, gente? Tranquilo? E para a gente, como para dar continuidade, aí eu trouxe essas duas tabelinhas aí para lembrar para vocês. Eu já fui mostrando essa tabelinha para vocês. O que é que você tem que estar ligado nessa tabelinha? Primeiro, foca na tabelinha do lado direito. Na tabelinha do lado direito, ela está dividida em três categorias: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Sujeito e predicado, complemento verbal e complemento nominal. Os complementos verbais são objeto direto, objeto indireto e o agente da passiva. Termos acessórios: adjuntado verbal, adjuntado nominal, aposto e vocativo. Beleza? Do lado esquerdo, eu tenho um rearranjo dessa tabelinha aí, só para a gente entender o seguinte: os termos que estão azul são os termos essenciais. Os termos que estão em laranja são aqueles termos que se relacionam com o verbo. Aí, cuidado, objeto direto, se você for na tabelinha 2, está ali como complemento verbal, ou seja, são os termos integrantes obrigatórios. Já o adjuntado verbal e o agente da passiva, o adjuntado verbal está lá como termo, agora o que? Acessório. Tá vendo? Lá no tópico 3. O agente da passiva está lá também como termo que? Integrante. Assim como tem os termos que estão em amarelo, os complementos nominais, que podem ser, os termos que se relacionam ao nome, na verdade, que pode ser entre eles o complemento nominal, que lá na tabelinha 2 está como termo integrante, e o aposto, o predicativo e o adjuntado nominal são termos o quê? Acessórios. Aí o que eu venho lembrar para vocês nessa análise inicial aí? O que é que tem que ficar na cabecinha de vocês? Lá durante a prova, o que é que costuma aparecer? Costuma aparecer esses nomezinhos aí da tabelinha 2. Temos um termo acessório, temos um termo integrante, temos um termo essencial. Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês. Qual é o conceito disso? Os termos essenciais, já está dizendo, são termos basilares. Quais são? Sujeito e predicado. Certo? Ah, Paulo, mas tem casos de orações sem sujeito. Tá? E por que aparece isso? Porque é uma questão que a gente toma como padrão.
a maioria das frases organizadas na língua portuguesa são aquelas que têm sujeito e predicado. Por isso que eles chamam de termos essenciais. Mas tem casos de orações sem sujeito. É possível. Lembra que a língua é fluida, é dinâmica, certo? Só que a partir do momento que eu tenho os termos essenciais, nos termos essenciais vão surgindo, inclusive, principalmente os termos integrantes. Ou seja, os complementos verbais, o complemento nominal e, por exemplo, o agente da passiva. Tá? Aí termos integrantes também são termos, entre aspas, obrigatórios, essenciais. Eles são obrigatórios e qual a diferença para os termos essenciais? Eles surgem em função dos termos essenciais. E os termos integrantes, tá? E os termos acessórios? São termos complementares, entre aspas, que eles podem vir ou não na frase. Por isso que se chama de termo acessório. Eles são acrescidos à frase. Lembrando, gente, que tanto os termos integrantes quanto os termos acessórios, ora eles podem se relacionar para o verbo, ora eles podem se relacionar para o nome. Paulo, como eu vou saber isso? Como eu vou saber isso? Olhando para o contexto, o famoso contexto. Por exemplo, Paulo comprou o livro. Essa palavra livro, o livro, está se relacionando com quem? Com Paulo ou com a ação de Paulo? Com a ação de Paulo. Percebe um exemplo? Paulo comprou o livro. O livro completa o sentido do verbo comprar, que pede complemento. Então, esse complemento ele é o quê? Obrigatório. Se ele é obrigatório, é um termo integrante e se relaciona com o verbo. Agora, tem complementos que se relacionam com o nome. O estudo é útil. É útil a quê? Para alguma coisa. Então, essa expressão que vai vir à frente de útil já vai ser um complemento nominal em relação, obviamente, ao nome útil. Beleza, gente? Tranquilo? Vão tendo outros estudos, outras análises, por exemplo, a diferença entre um complemento nominal e um adjuntor adnominal. A gente vai trabalhando isso também. Agora, o que é que tem que ficar na sua cabeça? Que existem os termos essenciais, existem os termos integrantes e existem os termos acessórios. E dentro desses termos, tem termos que se relacionam com o verbo e tem termos que se relacionam com o nome. Vai muito da organização da frase para eu saber se ele está se relacionando com o nome, se relacionando com o verbo. E a partir disso, eu sei se ele é um termo acessório ou um termo integrante. Paulo falou, mas explica melhor para a gente. Vamos lá, não tem problema nenhum. Vou explicar melhor para vocês. Se liga nisso aqui, ó. O gato preto da Dona Maria bebeu leite quente da panela de barro à noite. Veja que as palavras essenciais, gato e bebeu. Aí a gente tem que descobrir primeiro o quê? Os termos essenciais, quais são? Sujeito e predicado. Então, o primeiro passo, gente, é identificar esses termos aí, são elementos sintáticos. Então, primeiro passo, identifiquei o verbo. Quem bebeu? O gato preto da Dona Maria. Tudo isso aí, ó, o gato preto da Dona Maria é o danado do sujeito. O que sobra é o que nós chamamos de predicado. Beleza? As palavras gato e bebê estão em destaque porque a partir delas é que surgem as outras informações. Ou seja, substantivo e verbo estão na base da língua portuguesa. Beleza, gente? Tranquilo? Na base. Isso considerando o padrão, tá, gente? Tem frases, tem construções que não necessariamente precisam obrigatoriamente ter verbo e ter substantivo. Tranquilo, gente? Ok? Então, a gente tem aí. Percebam que nessa frase, gente, ó, quando eu passo aqui que eu identifico o sujeito e o predicado, o núcleo é o gato, e o núcleo do sujeito é o gato, e o núcleo do predicado é justamente a palavra beber, o verbo bebeu. Quando eu volto aqui para vocês perceberem a diferença de cores, percebam que esses elementos que estão aí em verde, preto, da Dona Maria e o ó, eles são literalmente o quê? Termos que a gente chama de termos acessórios. Por que termos acessórios? Porque eles trazem uma nova característica. É tanto que eu posso retirá-los da frase. Ó. Fica só o gato bebeu o leite quente da panela de barro. Beleza? Então, vou chamá-los de quê? De termos acessórios. Aí ele vai ser o quê? Um adjuntado adverbial, um adjuntado nominal, um aposto ou um vocativo. Aí só para vocês entenderem, essas expressões do gato preto da Dona Maria serão adjuntos adnominais. Paulo, por que não é acessório? Porque ele, de certa forma, gente, eles são dispensáveis. Retira eles da frase. Dá para entender a frase sem eles. Beleza? Aí eu venho chamar a atenção de uma coisa para vocês bem importante. Tá? Cuidado com o que eu estou dizendo aí, porque tem momentos quando eu retiro esses elementos, tem que ver a questão da relação dele com o nome ou com o verbo, para saber essa questão de obrigatoriedade, beleza? Percebam que os termos acessórios, eles são acrescidos, e pode ser vários aí, mas quando eu retiro da frase, a frase gramaticalmente falando, ou sintaticamente falando, ela não tem essa, vamos dizer assim, não tem problema. Beleza? Lógico que a presença desses termos ou não, principalmente os acessórios, afeta o sentido. Volta lá para a frase para você entender isso aqui. Uma coisa é quando eu digo o gato, outra coisa é quando eu digo o gato preto e o gato preto da Dona Maria.
Beleza? Tranquilo, gente? Sintaticamente, a frase ela tem uma alteração, porque eu acrescentei em termos acessórios, mas a falta deles não causa prejuízo sintático. Por que não causa prejuízo sintático? Porque eles não são termos integrantes, nem são termos essenciais, eles são termos o quê? Acessórios. Agora, se na frase que é preciso ter obrigatoriamente um termo essencial integrante e naquele contexto, na situação, não está, aí preste atenção no que eu vou falar. Se falta esse termo que é obrigatório integrante, aí a frase está sintaticamente incorreta, ou sintaticamente incompleta, ou gramaticalmente incompleta, ou sintaticamente incompleta. Paulo, como assim? Percebam agora no restante da frase, então. Bebeu leite quente. Quem bebe, bebe algo. Esse termo que está na frente aí, o leite quente, ele agora vai ser o quê? Um objeto direto. Ó. E onde é que está o objeto direto? Está aí no tópico 2, na tabelinha 2. Ó. Ele é um complemento verbal, ou seja, ele é um termo integrante. Aí, nesse caso, nessa frase aí, esse termo, ele é obrigatório. Aí vamos imaginar que ele não estivesse presente na frase, por algum motivo. A frase ficaria gramaticalmente ou sintaticamente incompleta. Então, ela estaria errada. Isso para a norma culta. Beleza? Então, é isso que você tem que se ligar na hora da prova. Entender muito essa expressão quando ela aparece sintática, porque está faltando ali algum termo, houve alteração em algum termo. Se está faltando é pelo contexto, por que está faltando, está afetando a semântica. Estão entendendo, gente, o que é essa parte sintática? Lembrando que quando eu estou falando dessa parte sintática, tem termos que são acessórios, ou seja, não são obrigatórios gramaticalmente, e termos que são sintaticamente obrigatórios, que são os termos integrantes, os complementos e o agente da passiva. Falando do agente da passiva, a gente falou muito do agente da passiva na aula passada, não foi isso? Aí nós temos um exemplo. Todos os alunos ouviram aquela música. Aquela música foi ouvida por todos os alunos. Lembrem do seguinte, tá vendo na voz ativa? Voz ativa, o que é uma voz ativa? O sujeito pratica a ação. Qual é a ação que eles praticam? De ouvir a música. No caso, aquela música é alvo da ação. Então, cuidado, ó. Um termo alvo da ação recebe a ação. Então, pode acontecer de ter um termo alvo da ação também na voz ativa. Eu falei muito disso na aula passada. É tanto que quando eu fiz essa pergunta, muito aluno achou que o alvo da ação era apenas aonde? Na voz passiva. Por quê? Porque estava mais claro, mais explícito ali. Então, na voz ativa é muito comum trazer o termo que recebe a ação para frente da frase. Por isso que a gente já presta atenção nele. Mas quando eu digo alvo da ação, percebam que o alvo da ação também tem na voz ativa. E uma coisa que eu já chamava a atenção de vocês, ó, que pode aparecer lá no Enem. Perceba que a estrutura, aquela música na voz ativa, qual é a função sintática? Objeto direto. Quando vem para a voz passiva, qual é a função sintática? Sujeito. E qual é o tipo de sujeito? Um sujeito paciente. Aí presta bem atenção nisso que eu estou dizendo aí. Ó. Tivemos uma mudança sintática. Sim, ou seja, os termos em destaque, aquela música, apresentam funções distáticas distintas, o Enem só vai dizer isso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Antes era objeto, ele agora já é um sujeito. Semanticamente, esses termos tiveram alteração no sentido? Não, porque mesmo lá na voz ativa, enquanto objeto, ele é alvo da ação. Agora, quando na voz passiva, aí sim é que eu tenho a certeza que ele também é alvo da ação. Perceberam a diferença entre sintaxe e semântica? Beleza, gente? De boa? Lembrando que essas coisas elas andam de mão dadas. A alteração de posição pode também alterar o sentido. Lembrem disso, tá? Eu só estou focado nesse exemplo aí. E em relação ao agente da passiva, quando é que surge o agente? Ó, o nome já está dizendo agente, aquele que executa. E ele é o agente da passiva. E por que a voz passiva? Porque o sujeito é paciente e eu tenho a estrutura do verbo ser mais o particípio. São essas duas características, lembrem sempre disso. São essas duas características que configuram a voz passiva. Eu tenho um sujeito paciente, ele recebe a ação, tá? E tem o verbo ser mais o particípio. Tranquilo, gente? De boa. E aí eu chamei a atenção de vocês para que na manchete 2, a gente percebe que ela está na voz passiva, a família é detida, a família recebe a ação, tem o verbo ser mais o particípio, mas não veio nesse caso a presença do agente da passiva. Não tem quem executa a ação. Eu só tenho o local. Os dois locais é na praia, foi no Rio de Janeiro, e o motivo, por furar a quarentena. Aí eu chamei muita atenção de vocês na aula passada para isso. Essa frase, Paulo, não tem um agente da passiva. Aí lembra lá, agente da passiva. O agente da passiva, ele está onde na frase aqui, na nossa organização sintática? O agente da passiva está no tópico 2, o termo integrante. Opa, Paulo, então você disse que integrante é um termo obrigatório. Sim. Então vamos pensar.
Sintaticamente, ou seja, gramaticalmente falando, sintaticamente, especificamente, essa é uma frase incorreta, é uma frase incompleta. Beleza? Ela é uma frase incompleta. Porém, essa incompletude, essa incoerência, vamos chamar assim, ela é justificada fruto do contexto, fruto do gênero textual, gente. Lembre que a língua é fluida e heterogênea. Então, por ter essa incoerência, é fruto do contexto. Que contexto? Lá pela imagem, eu sei que tem uma imagem do policial, pelo nosso conhecimento de mundo, só quem tem a capacidade de deter alguém é a polícia. Então, fruto também do gênero textual, que é a manchete, até quanto menos informação, desde que esteja clara a informação, melhor. Então, tem informações que eu posso suprimir e deixar subentendido, fruto do contexto. Então, não havia necessidade explícita, né, de colocar o agente ali da passiva, mesmo que gramaticalmente lhe seja exigido que devesse colocar. Então, vocês têm que estar muito atento a isso, dessa obrigatoriedade gramatical associada ao contexto. Beleza, gente? Entendida essa noção de sintaxe, morfologia e semântica? Tranquilo? Aí, o que é que eu tenho aqui, que eu deixei para vocês também pensarem muito essa utilização da sintaxe voltada para o contexto dos verbos. Se liguem que o mesmo verbo ele pode apresentar características sintáticas diferentes. O mesmo verbo, a morfologia, mesmo verbo virar, virar e virar. Mas ele vai apresentar funções sintáticas distintas pela transitividade. Tá certo? Ele é o núcleo do verbo, ele é o núcleo, beleza? O verbo, mas ele apresenta características sintáticas distintas, naturalmente, porque tem transitividades distintas. E de onde vem essa transitividade distinta? Justamente fruto do contexto. E esse contexto, atrelado a essa sintaxe, está interferindo o quê? Na semântica do verbo. Beleza, gente? Então, no primeiro caso, eu tenho o verbo virar como verbo intransitivo, no sentido de dobrar. Eu tenho o verbo virar no segundo caso, aí eu peço desculpa na correção aí, eu digitei errado, não é virar no sentido de dobrar. Então, o primeiro caso, no sentido de dobrar, verbo intransitivo. No segundo caso, é o verbo virar no sentido de derrubar, quem derruba, derruba algo, ele é um verbo transitivo direto. E no terceiro caso, já tem um verbo de ligação, porque está ligando o sujeito a uma característica. Antes ele era um carro, após a capotagem, ele se transformou num monte de ferros, o quê? Retorcidos. Beleza, gente? Então, os próximos... Deixa eu virar aqui para vocês. Os próximos desafios que vocês têm aí são justamente para focar na transitividade do verbo. E como eu mostrei aí para vocês, morfologicamente não mudou nada. É o mesmo verbo. É o verbo. É um verbo. Não mudou a classe. Ele é um verbo. O verbo virar. Sintaticamente, temos alteração? Temos. Porque fruto do contexto, ele vai apresentar transitividades diferentes. Então, mudou a sintaxe. A partir do momento que está alterando essa sintaxe, alterou por coincidência também a semântica, ou seja, os sentidos. O verbo virar, no primeiro caso, no sentido de dobrar, depois com o sentido de derrubar algo e depois no sentido de ligação a ele. Ele é um verbo que está indicando estado. Antes ele era um carro, agora ele é um monte de ferros retorcidos, tem uma característica. Por isso que a gente chama de verbo de ligação. Beleza, gente? Tranquilo? Foi um prazer revê-los e até a próxima. Um grande abraço.